Minha esposa me traiu com um garoto mais jovem e a reviravolta foi chocante. Hoje trago outra narrativa surpreendente que prenderá sua atenção do início ao fim. Vamos juntos descobrir o que realmente aconteceu. Meu universo ruiu quando percebi que minha companheira, em quem eu mais confiava, me havia enganado. Ela se envolveu com um jovem que tinha metade de sua idade. Foi como um raio cortando a calma da noite, trazendo um impacto devastador ao meu coração e deixando marcas profundas na minha alma. Após 24 anos de matrimônio, jamais imaginaria viver algo assim. Minha esposa sempre foi a mulher dos meus sonhos, linda, inteligente, carismática e com um coração generoso. Tenho 59 anos e ela 56. Embora nossas personalidades fossem diferentes, elas se complementavam. Eu sou mais reservado e racional, enquanto ela é social, empática e intuitiva. Compartilhávamos interesses e adorávamos passar tempo juntos. Nossas viagens em família eram momentos especiais, descobrindo novos lugares e aproveitando cada instante ao lado de nossos 3 filhos. No entanto, a vida é cheia de surpresas, e nem todas são boas. Desde cedo, enfrentei desafios em minha trajetória. Meu primeiro casamento terminou de forma dolorosa e me deixou cicatrizes. Na época, eu era jovem e inexperiente, e meu estado emocional estava em ruínas. A separação foi amarga, mas me ensinou lições valiosas. Com minha esposa atual, acreditava que as coisas eram diferentes. Construímos uma vida confortável e estável, desfrutando das alegrias de uma família unida. Apesar de alguns obstáculos, como a perda auditiva que enfrentei nos últimos anos, sempre pensei que conseguiríamos superar tudo. Minha audição limitada dificultava interações sociais e me tornava mais introvertido, mas tentávamos vencer juntos. Contudo, há alguns meses comecei a notar mudanças. Pequenos indícios me deixaram inquieto. Inicialmente tentei afastar os pensamentos ruins, mas algo dentro de mim dizia que havia mais do que eu podia ver. Quando a verdade veio à tona, fui tomado por uma mistura de dor e descrença. Pedi o divórcio e ela teve que lidar com as consequências de suas escolhas. A tristeza foi esmagadora, mas também libertadora. Estou tentando me reconstruir pedaço por pedaço, aprendendo a lidar com o vazio que ficou. A vida não é como planejamos. Às vezes, ela nos desafia de maneiras que nunca esperamos. Mas mesmo no meio da dor, acredito que há espaço para recomeços e, quem sabe, para redescobrir quem somos de verdade. Essa história começa com uma desconfiança que, a princípio, parecia pequena, mas cresceu como uma semente plantada no fundo da mente, até se tornar impossível de ignorar. Não consegui esperar por provas concretas antes de confrontar minha esposa. A incerteza me corroía por dentro. Estaria ela ocultando algo? Tudo começou alguns meses antes de julho de 2023, enquanto nos preparávamos para uma viagem com nossos 3 filhos. Meu filho mais velho havia voltado para a casa da escola, e essa viagem era algo que planejávamos há semanas. Normalmente, minha esposa é quem organiza nossas férias, já que ela adora planejar cada detalhe e ver a empolgação crescer à medida que a data se aproxima. Sempre tivemos uma vida social ativa, especialmente com um grupo específico de amigos, a maioria casados. Minha esposa, por sua vez, costuma sair para jantar com eles pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, seja em um restaurante ou na casa de alguém. Ela gosta de manter a agenda cheia e raramente recusa convites. Foi então que, certo dia, algo incomum aconteceu. Enquanto eu estava na sala, ouvi minha esposa ao telefone na cozinha. Não parecia uma conversa casual, mas sim uma tentativa de convencer alguém. Vai ser tão divertido quanto da última vez, ela dizia, mencionando passeios de barco, caminhadas na praia e snorkeling. Parecia quase como se estivesse tentando persuadir alguém com promessas irresistíveis. Quando percebi, ela notou minha presença. Ficou visivelmente assustada, quase deixou o celular cair e o segurou contra o peito, como se tivesse levado um susto enorme. Sua reação me despertou. Perguntei casualmente o que estava acontecendo, mas ela rapidamente mudou de assunto, entrando na despensa por alguns segundos antes de voltar à cozinha, agindo como se nada tivesse ocorrido. Mais tarde, no jantar, estávamos todos reunidos conversando sobre assuntos triviais, até que minha esposa mencionou que o melhor amigo do nosso filho, Will, havia enviado uma mensagem para ela dizendo que queria se juntar a nós na viagem. Isso chamou imediatamente a atenção do meu filho, que esclareceu que não havia contado ao Will sobre nossos planos. Meu filho explicou que pretendia convidar sua namorada para a viagem, por isso achava estranho que Will estivesse interessado em ir.
Ele ainda comentou que também havia recebido uma mensagem de Will minutos antes, mencionando a viagem. Aquilo parecia coincidência demais para mim. Desde então, minha desconfiança só aumentou. Comecei a juntar as peças. A conversa que ouvi ao telefone, o comportamento nervoso da minha esposa e a repentina ideia de Will participar da viagem. Não consegui evitar pensar que havia mais nessa história. Will sempre foi um bom garoto. Ele e meu filho se tornaram melhores amigos aos 15 anos, depois de se conhecerem em um acampamento de verão. Seus pais são pessoas incríveis, gentis e de origem afrodescendente, com quem sempre tivemos uma boa relação. Mas essa situação com minha esposa levantou dúvidas que eu não conseguia ignorar. A suspeita tomou conta de mim. Será que minha esposa estava atraída por Will? Seria ele a pessoa com quem ela estava falando ao telefone? Essas perguntas ecoavam na minha mente sem respostas claras. Ainda assim, algo me dizia que a verdade estava mais próxima do que eu imaginava. Minha família vive em um bairro de classe média em uma cidade pacata. Somos pessoas simples e trabalhadoras. O melhor amigo do meu filho, Will, vem de um lar parecido. Os pais dele, apesar de terem uma vida modesta, sempre investiram no futuro do filho, inscrevendo-o em atividades extracurriculares e apoiando seus interesses. Foi assim que ele e meu filho se conheceram em um desses programas. Com o tempo, Will começou a frequentar nossa casa. Ele e meu filho jogavam videogame, dividiam interesses e até jogavam basquete juntos. Eu também acabei conhecendo a mãe de Will em algumas ocasiões, quando ela o deixava ou buscava nos treinos. Minha esposa, sempre prestativa, muitas vezes oferecia carona para ele e parecia ter um carinho especial por ele. Isso nunca me incomodou, já que Will era um garoto respeitoso e inteligente, com um futuro brilhante pela frente. Nos últimos anos, não vimos tanto Will. Ele se formou antes do meu filho e foi para uma faculdade diferente, mas minha esposa ainda mantinha contato ocasional. Achei que era apenas mais um reflexo do espírito generoso dela, que sempre se envolveu em projetos voluntários e causas progressistas. Quando começamos a planejar nossas férias, minha esposa parecia especialmente animada. Dias antes da viagem, ela saiu com nossa filha de 19 anos para comprar algumas coisas, e notei que havia escolhido presentes para Will. Isso não parecia estranho à primeira vista, já que ela tinha o hábito de fazer gestos gentis como esse. Na noite anterior à viagem, jantamos em um restaurante. Estávamos todos reunidos, eu, minha esposa, nossos filhos, a namorada do nosso filho e Will. Foi um momento agradável, mas algo me chamou a atenção. Minha esposa parecia distraída, lançando olhares frequentes para Will, como se ele fosse o centro das atenções dela. Apesar disso, decidi não me preocupar. Ver minha família feliz me trazia paz. Durante a viagem, ficamos em um resort luxuoso no Caribe com praias de areia branca e águas cristalinas. No primeiro dia, enquanto eu lia tranquilamente na praia, minha esposa e os outros foram mergulhar. À noite, eles decidiram sair para uma discoteca, mas eu preferi jantar com minha filha e voltar cedo para o quarto. Quando minha esposa retornou horas depois, estava animada e um pouco embriagada. Pela primeira vez em meses, fomos íntimos, e aquilo reacendeu algo que parecia perdido entre nós. No entanto, no dia seguinte, as coisas começaram a parecer fora do lugar. Minha esposa disse que sairia com os filhos e Will para jantar, mas horas depois, meu filho voltou com sua namorada e irmã, enquanto minha esposa e Will estavam ausentes. Eles explicaram que os dois haviam ido a um passeio local. Mais tarde, já de madrugada, acordei e percebi que minha esposa ainda não estava de volta. Preocupado, fui até a varanda para esperar por ela, aproveitando a brisa do mar enquanto tentava acalmar minha mente. Quando ouvi o som da porta se abrindo, minha intuição já sabia que algo estava errado. Naquela noite, ao entrar na sala de estar, algo imediatamente chamou minha atenção. Os movimentos eram rápidos e desconexos ao redor do sofá. A televisão estava ligada, mas parecia apenas um pretexto para encobrir algo. Minha esposa estava deitada de forma desleixada em um dos sofás, usando uma saia com nó revelador que deixava à mostra o biquíni de corte provocante que eu tinha notado antes da viagem. Will estava no sofá ao lado, sem camisa, apenas de shorts. Embora isso pudesse parecer normal devido ao calor e à proximidade do mar, o clima da sala era diferente. Havia um peso no ar, algo difícil de descrever, mas que eu não conseguia ignorar. Até mesmo o cheiro parecia carregar um rastro de intimidade que me deixava desconfortável. Minha audição já não é a mesma de antes, mas naquele momento, meus outros sentidos estavam em alerta máximo.
Tive a sensação de que, se tivesse aberto a porta com mais cuidado, teria flagrado algo irrefutável. Quando entrei, notei que ambos reagiram imediatamente, como se estivessem tentando disfarçar. Will tentou se acomodar de forma casual no sofá, enquanto minha esposa fingia que tudo estava normal. Voltei para o quarto sem dizer nada. Minha mente estava cheia de pensamentos confusos e dolorosos. A combinação da minha perda auditiva e das suspeitas que se acumulavam me fazia sentir invisível, como se estivesse sendo gradualmente deixado de lado por minha própria família. A humilhação e a solidão daquela noite foram sufocantes. Na manhã seguinte, não consegui mais segurar meus sentimentos. Chamei minha esposa para o quarto e a confrontei diretamente. Disse a ela o que havia visto na noite anterior e pedi que fosse honesta comigo. Perguntei: há quanto tempo aquilo estava acontecendo? A reação dela foi explosiva e inesperada. Ela negou veementemente, ficando ofendida por eu sequer considerar tal possibilidade. O tom dela ficou cada vez mais alto e ela chegou a me insultar, dizendo que minha perda auditiva estava me fazendo imaginar coisas. Suas palavras foram duras e cheias de acusações, me fazendo questionar até mesmo minha própria sanidade. Sem provas concretas, senti que estava em uma posição indefensável. Mesmo assim, no fundo, eu sabia que o que tinha visto e sentido era real. O restante das férias foi um desastre. Ela me tratou com frieza e indiferença, como se eu fosse apenas um peso ou uma presença inconveniente. Eu percebia que algo havia mudado entre nós, como se parte do respeito dela por mim tivesse se perdido. Ao voltarmos para casa, notei pequenas mudanças no comportamento dela. Ela parou de passar tempo sozinha com Will e parecia mais cautelosa em suas ações. Apesar disso, o distanciamento entre nós permanecia. Nossos filhos também perceberam que algo estava errado, mas mantivemos nossas desavenças em segredo. Hoje, reflito sobre aquele momento e me culpo por não ter agido de forma mais racional. Talvez eu devesse ter esperado, reunido mais evidências e não me deixado levar pela emoção. Mas uma coisa é certa: o que senti naquela sala, naquela noite, ainda pesa em meu coração. Mesmo sem provas, a desconfiança se tornou uma sombra que dificilmente desaparecerá. Essas férias deveriam ser um momento de união para mim, minha esposa e nossos 3 filhos. Sempre foi assim em nossas viagens anteriores. Momentos de risadas e companheirismo. Mas desta vez, algo parecia diferente desde o início. Não consegui entender por que minha esposa insistiu tanto em convidar Will. Ele já havia viajado conosco antes, é verdade. Mas havia algo na forma como ela fez questão de incluí-lo que me incomodava. Lembro-me de outra viagem, quando Will tinha 19 anos. Passamos dias tranquilos juntos, mas como não sou uma pessoa noturna, geralmente me recolhia mais cedo. Ela, ao contrário, é mais ativa à noite. Pensando agora, me pergunto se algo já estava acontecendo naquela época, enquanto eu dormia. Desde então, não consigo afastar a sensação de que isso vem acontecendo há mais tempo do que gostaria de admitir. Mais recentemente, percebi um padrão que antes ignorava: os jantares noturnos com amigos casados, especialmente quando Will estava de férias da faculdade. A frequência dessas saídas aumentava nesses períodos, e mesmo sem querer, comecei a juntar as peças. Outro detalhe começou a pesar sobre mim. Nossa intimidade mudou com o passar dos anos. Enquanto minha energia diminuía, o desejo dela parecia crescer. Mantínhamos uma rotina semanal, mas ela sempre desejava mais. Será que essa diferença teve algum papel no que estava acontecendo? As férias avançavam e a tensão entre nós se tornava evidente. 2 dias antes de voltarmos para casa, decidi que não podia mais ignorar a situação. Convidei minha esposa para um jantar só nosso. Queria resolver as coisas de uma vez. Escolhemos um restaurante próximo ao resort, com uma bela vista para o oceano. O cenário era perfeito para uma conversa sincera. Ela usava um vestido de verão colorido, enquanto eu optei por uma camisa leve. Caminhamos até lá em silêncio, e minha mente estava em uma tempestade. Quando nos sentamos, fiquei esperando que ela iniciasse a conversa. Dessa vez, decidi não me precipitar. Finalmente, ela falou. Começou pedindo desculpas por não ter passado tanto tempo comigo durante as férias, algo que sempre fizemos antes. Olhou diretamente nos meus olhos e afirmou com firmeza que nunca teve nada com Will. Apenas a ouvi sem dizer nada. Ela continuou. Disse que entendia minhas suspeitas e que sabia que minha perda auditiva tinha me deixado mais introspectivo. Pediu desculpas pelas palavras duras ditas antes, alegando que a raiva a fez reagir daquela forma. Também expressou o desejo de se reconectar comigo. Por um momento,
Suas palavras me tocaram. Admiti que não vinha sendo o mesmo ultimamente e manifestei minha vontade de recuperar o que tínhamos. Desfrutamos de um jantar tranquilo, sem mencionar Will novamente. Voltamos ao resort de mãos dadas, e pelo menos na superfície, parecia que as coisas estavam se ajeitando. Os dias restantes das férias foram mais calmos. Ela passou mais tempo comigo, e as crianças pararam de notar qualquer tensão entre nós. Mas por dentro, algo ainda não parecia certo. Eu não conseguia afastar a sensação de que estava sendo enganado. Foi então que me lembrei das câmeras instaladas em casa. Elas cobriam áreas comuns como a sala de estar, varanda e quintal e armazenavam imagens por 30 dias antes de apagá-las. A ideia de revisitar aquelas gravações me trouxe um estranho alívio. Fingi normalidade pelo resto da viagem. Para minha esposa, parecia que eu tinha superado tudo. Ela voltou a agir como a mãe e esposa ideal, mas para mim era apenas uma máscara. Eu sabia que precisava descobrir a verdade. Agora, de volta para casa, enquanto ela acreditava ter manipulado minha percepção com sucesso, eu estava decidido a encontrar respostas. Talvez o que as câmeras registraram fosse o que finalmente esclareceria tudo. Desde sempre, a honestidade e a liderança foram pilares fundamentais em minha vida. Isso vale para todos os aspectos, especialmente no relacionamento que eu construí com minha esposa. Ser enganado ou perceber que alguém tentou me mentir é algo que simplesmente não suporto. Quando voltamos de nossa viagem, não queria me iludir pensando que encontraria algo nas câmeras. Minha esposa sabia da presença delas e até me incentivou a colocá-las após vê-las na casa de uma amiga. Não imaginava que ela pudesse de alguma forma se envolver em algo suspeito em frente às câmeras. Contudo, fiquei com uma leve dúvida. A paranoia tomou conta de mim. Ela sabia que eu estava observando as gravações, e por isso me preocupei de que ela tentasse apagar tudo antes de eu ter acesso. Eu sabia que ela não era muito boa com tecnologia, então me acalmei, pois apagar as imagens seria uma tarefa difícil para ela. Mas, de qualquer maneira, a ideia de que ela pudesse interferir no sistema de armazenamento me incomodava. Assim que chegamos em casa, fingi que não estava me sentindo bem e pedi que ela fosse até a farmácia me buscar uma medicação. Isso me daria tempo para fazer o que precisava. Ela saiu com as crianças e eu aproveitei o momento para baixar as imagens dos dias anteriores, quando Will esteve em nossa casa. O processo foi demorado, mas consegui concluir antes que ela voltasse. Durante esse tempo, observei suas reações, esperando alguma pista de que ela soubesse o que eu estava fazendo, mas ela agiu normalmente. Depois que todos foram dormir, finalmente conectei o disco rígido ao meu notebook e comecei a revisar as gravações. Passei rapidamente até o momento em que Will chegou. Ele se hospedou no quarto de hóspedes, que ficava próximo à sala de jogos. Foi então que vi minha esposa na câmera indo até o local onde ele estava. À 1h53, ela se encontrou com ele. Eles se beijaram e depois saíram, mas não antes de ele dar um tapa em sua bunda, o que fez ela rir. Naquele momento, meu coração disparou. A confirmação estava ali, e uma parte de mim sentiu um alívio por finalmente ter a prova de sua traição. Continuei assistindo, e por volta das 2h15, ela foi até o quarto de hóspedes onde Will estava. Ela só saiu de lá perto das 3h04. Ao retornar, foi diretamente para o nosso quarto. Não havia mais dúvidas. Ela estava tendo um caso com ele. No dia seguinte, fui direto para um advogado para entender as implicações da situação. Eu sabia que, embora houvesse um impacto financeiro, não poderia continuar com o casamento baseado na mentira. Naquela noite, com as crianças fora, editei as imagens, selecionando as partes mais incriminadoras para mostrar à minha esposa. Quando ela viu o vídeo, o rosto se cobriu de vergonha. Chorou, mas não conseguiu negar nada. Sabia que não havia desculpas. Aproveitei aquele momento para confrontá-la e, com um controle de emoções que parecia fora do comum, lancei minha exigência. Abriria mão de seus direitos financeiros e aceitaríamos um divórcio amigável, onde a história seria de que nossas diferenças haviam nos afastado. No dia seguinte, reunimos as crianças e contamos a elas. Foi uma conversa difícil, e elas tentaram entender o que estava acontecendo, até sugerindo que tentássemos reconquistar o que perdemos. Minha esposa, embora visivelmente abalada, manteve sua versão de que a separação era o melhor caminho. Nos dias seguintes, a casa ficou em silêncio. Minha esposa se isolou em seu quarto, e eu me vi cada vez mais sozinho com os filhos também distantes. A dor de ver tudo o que construímos sendo destruído por algo tão absurdo me consumiu. Antes éramos uma família feliz, mas tudo foi desfeito por uma decisão impensada de minha esposa. No jantar,
Era difícil para mim aceitar que, em vez de sermos uma família, estávamos sendo partidos ao meio. Minhas crianças estavam se distanciando e, embora soubesse que esse momento era necessário, o peso da separação ainda me incomodava. Afinal, antes de tudo, nossa vida parecia estar bem, não havia falta de carinho nem de intimidade. Mesmo assim, parecia que algo tinha mudado. Será que a traição de minha esposa foi por pura conveniência? Talvez ela tivesse se envolvido com Will porque ele estava disponível. Mas o pior de tudo era saber que ele, alguém tão próximo, não teve nenhum respeito pela nossa família. Na manhã seguinte, tive a chance de conversar com meu filho. Ele estava mais preocupado em saber como eu estava lidando com tudo, sem entrar em muitos detalhes sobre a separação. Minha filha mais velha também estava começando a entender, mas não queria pressionar muito. Eu sabia que ela logo descobriria a verdade. Afinal, ela conhecia bem a mãe e sabia que algo não estava certo. E assim, a cada dia, eu me perguntava se estava tomando a decisão certa para os meus filhos. Eu sabia que a separação era necessária, mas não queria vê-los sofrer. É difícil explicar a dor de ver sua família destruída por causa de algo que você não poderia controlar. Eu estava profundamente magoado, mas aprendi a esconder isso de todos ao meu redor. No dia seguinte, minha esposa sugeriu que fôssemos a um restaurante que ambos gostávamos. Eu não estava realmente no clima, ainda processando o que aconteceu, mas percebi que a tensão entre nós e nas crianças era muito grande. Achamos que uma conversa seria necessária, principalmente porque, se fosse para nos separar, deveria ser algo feito de forma civilizada. No caminho até o restaurante, nós dois ficamos em silêncio. Eu estava pensando no que fazer e como reagir a tudo. Quando finalmente nos sentamos, ela começou a se desculpar. Ela estava realmente arrependida e disse que sentia muito por toda a dor que causou, por me trair, por ter quebrado minha confiança. Ela estava tão envergonhada, tão arrependida que parecia não querer sair do quarto. Admitiu que foi egoísta, agiu por impulso, sem pensar nas consequências para nossa família. Ela me disse que me amava profundamente e queria passar o resto da vida comigo, mas que só entendeu a dor que causou depois que foi descoberta. Dei espaço para ela falar, mas a minha resposta foi clara. Disse que suas desculpas pareciam mais uma reação ao fato de ter sido pega. Eu enfatizei que tínhamos a responsabilidade de ser honestos com nossos filhos, e logo a expressão dela mudou. Ela baixou a cabeça como se estivesse sentindo uma dor de cabeça e depois olhou para mim com lágrimas nos olhos, tentando controlar a respiração, quase como se estivesse hiperventilando. Eu continuei em silêncio, sem demonstrar nenhuma emoção. Ela ficou quieta por um tempo e então finalmente admitiu que sabia que teria que contar a verdade para as crianças, mas não estava pronta ainda. Falou sobre tentar salvar nosso relacionamento, sugerindo que eu aceitasse um casamento aberto, onde ela ficaria fiel, mas eu poderia ter outros relacionamentos. Ela implorou para que eu não a pressionasse a contar a verdade às crianças e sugeriu que mantivéssemos isso em segredo. Eu fui firme, ela precisava contar a verdade. Perguntei há quanto tempo o caso com Will durava. Quando ela me disse que eram 6 anos, fiquei em choque. Will já estava no ensino médio quando isso começou, e eu não tinha a menor ideia. Ela explicou como tudo aconteceu. O primeiro encontro foi durante o jogo de basquete da nossa filha mais nova. Ela deveria ir assistir ao jogo, mas houve um atraso, e ela acabou ficando com Will, que estava com nosso filho. Eles começaram a conversar, ela pediu um pouco de ar fresco e ele a acompanhou. Acabaram se beijando no estacionamento da escola. Ela se sentiu culpada, mas os dois prometeram que não fariam mais nada e que isso ficaria entre eles. No entanto, ao longo dos anos, continuaram se encontrando. Antes de nossas férias, ela não o via há meses. Mas tudo mudou quando ele apareceu para se juntar a nós. Ela me contou que foi ela quem o convidou, não o contrário. Ela queria essa oportunidade de encontrá-lo novamente e até estava esperando por isso como uma chance para ficar com ele durante as férias. O que já estava claro foi confirmado pelas câmeras de segurança. Ela me disse que se importa com Will, que não consegue resistir a estar fisicamente perto dele, mas que seu amor por mim ainda estava intacto. Ela tentou justificar o caso, dizendo que seu desejo sexual havia aumentado com o tempo, enquanto o meu parecia ter diminuído. Isso a deixou frustrada, e ela procurou Will para preencher esse vazio. Ela alegou que estava se tratando com antidepressivos e psicoterapia, mas acabou deixando os medicamentos por causa dos efeitos colaterais. Os encontros com Will continuaram, apesar das tentativas de controlar seus impulsos. O que me deixou mais perplexo foi ouvir tudo isso, coisas que ela nunca tinha me contado antes. Fiquei furioso, realmente furioso.
Não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Quando ela terminou de falar, eu simplesmente não pude mais ficar calmo. Disse que ela estava tentando me culpar por tudo, que a nossa relação estava acabada, que ela era imoral e desprezível. Eu mandei ela contar a verdade para as crianças e falei que, se fosse para acabar com tudo, era melhor acabar logo com isso. Paguei a conta e disse que iríamos para casa terminar com tudo de uma vez. Eu estava decidido a encerrar essa história. Após uma discussão com minha esposa em um restaurante, a tensão em casa começou a ser sentida. As coisas ficaram complicadas e nossos filhos começaram a perceber que algo estava errado, mas ninguém tinha coragem de perguntar diretamente o que estava acontecendo. Mesmo assim, a situação era desconfortável e as noites passaram a ser mais silenciosas, com minha esposa e eu dormindo em quartos separados. Em uma conversa com minha esposa, decidimos que seria hora de contar a verdade aos nossos filhos, especialmente sobre o caso dela. A decisão foi difícil, mas achamos que já era o momento. Então, naquela noite, depois do jantar, mandamos nossa filha mais nova para o quarto e reunimos o meu filho e minha filha mais velha na mesa de jantar. O clima estava pesado e foi quando começamos a explicar a situação para eles. Falei primeiro, dizendo que a razão para o que estava acontecendo entre nós dois era o caso dela, mas que estávamos tentando resolver tudo de uma vez por todas. Expliquei que, para que isso acontecesse, ela precisava confessar o que tinha feito. Minha esposa, claramente emocionada, demorou para encontrar palavras. As lágrimas escorriam pelo seu rosto e meus filhos observavam tudo com muita curiosidade, tentando entender o que estava acontecendo. Eu não sabia o que pensar, se ela estava realmente sentindo aquilo ou se estava tentando manipular a situação para que eles tivessem mais simpatia por ela. Ela finalmente falou, e a culpa estava estampada no rosto dela. Começou a se desculpar por se envolver com Will, descrevendo o que havia feito como um erro colossal. O ambiente estava silencioso, e eu observava meus filhos atentamente, tentando captar suas reações. Minha esposa estava tão envergonhada que evitava olhar nos olhos deles e também nos meus. Quando ela terminou, a reação de minha filha foi de total choque, e a mandíbula dela caiu. Meu filho, por outro lado, explodiu em raiva e saiu do jantar em um acesso de fúria, batendo a porta do quarto. Eu fiquei ali sentado na mesa com minha filha ao meu lado, tentando entender o que estava acontecendo. Ela olhou para mim por um momento e então sussurrou, quase em um tom de confirmação. Eu sabia. Não sabia como reagir, mas continuei a observá-la, tentando entender o que ela estava sentindo. Minha filha se levantou e veio até mim, me abraçando forte. Eu não reagi imediatamente, mas acabei cedendo e a abracei de volta. Não podia deixar de notar o quanto ela parecia abalada, assim como minha esposa, que não parava de chorar. Minha filha também parecia estar se emocionando. Depois de um tempo, minha esposa pediu para sair da mesa. Ela se levantou e se retirou para o quarto de hóspedes, fechando a porta atrás de si. A conversa tinha terminado por ali. Minha filha perguntou se eu estava bem, e eu disse que sim. Expliquei que já tinha tido tempo para processar tudo, embora ainda não tivesse perdoado a mãe deles. Não conseguia entender o que a levou a fazer aquilo. Também deixei claro que não queria mais esconder a verdade das crianças, por isso decidimos contar tudo naquela noite. Quando fui para a cama, senti uma sensação estranha de alívio, como se tivesse feito o que era certo. Sabia que amanhã seria um novo dia, e talvez fosse o começo de algo diferente, mas pelo menos seria um começo com a verdade. No dia seguinte, minha filha preparou o café da manhã para mim, enquanto minha esposa continuava no quarto, e meu filho já havia saído de casa. Minha filha me contou que ele ainda estava distante, e eu sabia que não seria fácil para ele lidar com tudo aquilo. Eu estava chateado e, por um momento, até planejei sair de casa para me afastar da minha esposa. Não aguentava mais estar perto dela, especialmente depois de tudo que aconteceu. Passei boa parte da manhã conversando com minhas filhas, principalmente com a mais velha, tentando afastar os pensamentos sobre a infidelidade de minha esposa e tentando trazer um pouco de positividade para o dia. Na parte da tarde, minha esposa ainda não havia saído do quarto, e isso começou a preocupar minha filha. Elas tinham planos de fazer algumas coisas, mas estavam atrasadas porque ela não respondia às batidas na porta. Minha filha tentou chamá-la por mais de 15 minutos, mas nada. O tempo foi passando e quando a noite chegou, minha esposa ainda não dava sinal de vida, o que me deixou ainda mais preocupado. Decidi bater na porta eu mesmo, mas ela não respondeu. Eu tinha a impressão de que as coisas estavam começando a melhorar, que a tensão entre nós ia se acalmar, mas parecia que minha esposa não estava lidando bem com tudo isso. A princípio,
Achei que ela estivesse com vergonha de ver os filhos, mas a situação foi ficando cada vez mais estranha. Durante o jantar daquela noite, minha esposa não apareceu. E, para piorar, meu filho também não voltou para casa. Fui até ele, liguei para saber onde estava, e ele me disse que estava na casa de um amigo. Então, foi só eu e minhas 2 filhas jantando. Não ouvi nada de minha esposa naquela noite. Na manhã seguinte, a sensação de que algo estava muito errado me tomou. Decidi forçar a porta com a ajuda da minha filha mais velha. Quando conseguimos abrir, encontramos minha esposa deitada, virada para baixo sob as cobertas. Ao redor dela, havia algumas pílulas e um copo d'água. De imediato, pedi para minha filha ligar para 911, enquanto tentava verificar o pulso dela. Porém, o corpo dela já havia começado a mudar de cor. Estava roxa. Minha filha mais nova começou a chorar, tentando acordá-la, enquanto minha filha mais velha conversava com os serviços de emergência, ficando cada vez mais angustiada. Não era preciso ser um profissional para saber que ela já havia falecido, provavelmente há quase um dia. Eu fiquei completamente paralisado. Uma mistura de sentimentos tomou conta de mim, entre a vontade de chorar e a de gritar. Estava em choque, mas de alguma forma sabia que aquele era o fim que ela escolheu para sua vida. Ela havia tomado uma overdose de medicamentos e, com isso, partiu. Não tenho certeza de quem ligou para meu filho, mas ele já estava lá quando a polícia chegou. Ele não conseguiu conter os soluços, estava completamente desfeito. Passei a noite inteira conversando com os investigadores, tentando me manter forte, mas dentro de mim, uma parte de mim sabia que não poderia mudar nada. A mulher com quem eu imaginei que passaria o resto da vida havia partido, e foi o fim que ela escolheu. Não fui eu quem causou isso. A traição e a imoralidade dela destruíram nossa família. A vida dela acabou, mas para os meus filhos, a vida segue. Eles vão reconstruir a vida deles, seguir em frente. Eu sei que a falta da mãe vai doer, mas não há nada que eu possa fazer. Foi uma escolha dela, uma decisão que ela tomou. Eu sigo em frente, seguindo a vida da maneira que Deus permitir. Valeu a pena destruir uma família por causa de um erro? A conta chega e o preço é muito alto para pagar. Eu gostaria de expressar minha gratidão à comunidade do Reddit pelo apoio incrível neste momento tão difícil. As palavras de encorajamento e compreensão de todos foram uma grande ajuda para atravessar essa dor. No entanto, infelizmente, minha esposa teve que enfrentar as consequências de suas escolhas, e o karma foi implacável. Ela não conseguiu lidar com isso, e o impacto foi devastador. Aos que interagiram com o meu post, especialmente 2 comentários que realmente me tocaram, agradeço por suas palavras sinceras. Eles disseram que eu deveria seguir em frente, pois minha esposa havia destruído a vida que construímos juntos. Não vou cair na tentação de culpá-la ainda mais. A situação já é um reflexo de suas ações. Agora é hora de seguir em frente e reconstruir minha vida, aprendendo com essa experiência. Comentário de João 123. Eu sinto muito por tudo que você passou. OP. Infelizmente, não podemos controlar as ações dos outros, mas o que você pode controlar agora é o seu futuro. Não deixe que essa dor defina sua vida e siga em frente. A vida é difícil, mas o melhor que você pode fazer por você mesmo é reconstruir sua vida com paz e força. Comentário de Ana Silva. É realmente triste ver alguém chegar a esse ponto, mas não podemos ignorar o impacto que a infidelidade e as escolhas erradas têm nas pessoas ao redor. Ela destruiu a própria vida, e isso não é culpa sua. OP. Agora é hora de você se focar em si mesmo e nos seus filhos. Força! Você vai superar. Se você gostou dessa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Seu apoio é muito importante para que possamos continuar trazendo histórias impactantes e reflexivas. Obrigado por assistir.